e corre cerca de 30 quilômetros todos os dias. Movido pela vontade de vencer, os treinamentos não têm limites. Rafael Santos é um dos principais meio-maratonistas do país. Ele foi campeão do Troféu Brasil de 5 quilômetros no ano passado. Mas a paixão pelo esporte não começou no atletismo, né, Rafael? Não, eu jogava muito futebol, eu queria ser jogador de futebol realmente, né? E pra ele, nada das estrelas de hoje. O ídolo do craque das pistas é o Mané Garrincha, o anjo de pernas tortas. Li sobre a vida dele, assisti vários jogos dele pela internet, o Garrincha eu admiro muito. Ele participou de peneiras e correu atrás do sonho, mas logo percebeu que se daria melhor se corresse fora dos gramados. Com um corpo esguio, 1,85 m de altura e 65 quilos, o atleta foi naturalmente levado a disputar as provas de média distância. Hoje eu treino para 5, para 10, corro até uma meia maratona, mas o meu objetivo final é ser um grande maratonista. Você e o atletismo é um casamento duradouro? Sim, com certeza. O atletismo é tudo na minha vida, né? E vai chegar uma hora que eu não vou ser mais um atleta competitivo. Mas eu tenho certeza que sempre eu vou estar envolvido no atletismo a minha vida toda. Até os 100, 200 anos eu vou estar envolvido no mundo do esporte, especialmente no atletismo. E por falar em casamento, vocês sabiam que o Renato e a Cristiane completam 22 anos de união? Então acompanhe agora um pouco da história desse casal, que todos os sábados nos ensinam como fazer um casamento feliz e duradouro. Hoje é um dia muito especial para o casal mais romântico da TV. Mas eu escolho, por amor inteligente, não olhar esses lados ruins, somente o lado bom. E ela faz o mesmo comigo. Cristiane e Renato estão comemorando 22 anos de casados. E a Escola do Amor não podia deixar passar batida uma data tão especial. Explica direito isso aí. Não é todo dia que um casal celebra bodas de louça. Por isso, fomos no fundo do baú. E você vê agora imagens confidenciais do dia do casamento deles. De cabelo curtinho, vestido branco e tudo que uma noiva tem direito. Cris foi levada até o altar pelo pai. O olhar apaixonado do noivo, a emoção de um dia tão especial. As fotos dos primeiros anos juntos revelam o quanto eles eram jovens quando se encontraram e decidiram se casar. No programa, Cris e Renato nunca esconderam a dificuldade que tiveram para se adaptar nos primeiros anos. A gente pode falar disso, né, Renato? Quando ele reclama, ele não fala detalhe. Mulher já reclama mais assim, detalhes, né? A dedicação à família sempre foi prioridade. 22 anos se passaram e a vontade de que a relação desse certo só fez com que o casamento de Cristiane e Renato se tornasse ainda melhor. Eu diria que entre os solteiros convictos e os casados convictos, eu não tenho dúvida quem está se divertindo mais. É ou não é? Eu não troco isso aqui por nada. E vocês achavam que já sabiam tudo da gente, né? Tem muito mais no programa de hoje, mas é tudo surpresa. Nem nós sabemos o que a produção preparou pra gente. Só temos a metade do roteiro. Eu estou super curiosa. Mas a gente vai ter muito assunto por aqui também, tá? Nós vamos falar também com as mulheres que só conseguem ser a outra e até aceitam essa condição. Tu beijou lá na minha frente, cara. Uma beijando até a morte. E hoje a dica do Rô. Uma coisa que nós homens sempre esquecemos de fazer. Alunos, tragam o Rô para o seu relacionamento. E uma dica bem especial. Vamos conferir o mundo mágico do Circo du Soleil. E atenção, alunos, quem está presente vá até @TheLoveSchoolTV e assine a nossa lista de chamada lá no Twitter com a hashtag Escola do Amor Presente. Participem pelo Facebook e pelo R7 também, porque já começou mais uma aula da Escola do Amor Inteligente. E hoje nós vamos sentar num lugar diferente, né? É,
Vamos sentar no sofá e vejam quem está aqui conosco. E cheios de surpresas. Olha quantas fichinhas. Os professores, né? A gente nem sabe sentar aqui nesse lugar aqui, ó. Márcio e Dani Carotti. Olá para todos os alunos da Escola do Amor. Estão achando alguma coisa estranha? É que hoje nós vamos entrevistar os nossos professores. É uma aula especial, comemorando os 22 anos de casamento do Renato e da Cris. Por isso, eles estão ali, ó, no sofá dos entrevistados. E só bola quadrada hoje. Pergunta o que você quiser, eu respondo o que eu puder. Fiquem certos, vai ser um programa emocionante e vamos tentar resumir os 22 anos de amor e dedicação desse casal que já ajudou tanta gente. Gostaria de começar pelo princípio. Como vocês se conheceram? Houve uma passeata, né, que estava acontecendo, aliás, aqui em São Paulo, na Zona Sul, na época, e eu estava como que organizando um grupo de pessoas nessa passeata. Ela usou a passeata como desculpa para ir me conhecer, porque ela sabia que eu estaria lá. Então, ela pensou assim, bom, eu vou lá e eu vou à paisana, eu vou assim, bem disfarçada, eu vou me misturar com todo mundo na multidão, ele não vai me ver. Peraí um pouquinho, porque essa é a sua versão. É verdade, Cris? Pior que é. É a versão oficial, é a única versão. Aí, o que aconteceu? A ideia dela de se misturar à multidão foi colocar um moletom branco. Maior que ela, era do pai dela. Eu não tinha moletom, então eu peguei emprestado do meu pai. Como ela sempre foi bem arrumadinha, assim, ela achou que se ela fosse de moletom, assim, de qualquer maneira, eu não iria perceber, eu não ia notar. Só que ela conseguiu o contrário. Você imagina, numa multidão de pessoas, uma jovem loira, de branco da cabeça aos pés, um moletom grande. Eu pensei, quem é aquele coelho branco? A primeira coisa que eu vi foi ela na multidão. Mas eu não entendi. Você foi lá pra vê-lo, mas não queria que ele te visse? Não, porque eu não estava... Eu queria primeiro ver, eu não Por isso foi bem conhecia. disfarçado. Eu pensei que eu estava disfarçada. Mas aí você teve que falar com o pai dela. E ninguém sabe o teor dessa conversa, né? Passou um tempo e tal, depois a gente veio se conhecer. Fomos apresentados por um amigo mútuo, né? Eu escrevi algumas cartinhas para ela e tal. Mas na terceira vez, se eu não me engano, que eu fui falar com ela pessoalmente, tipo assim, continuar a conversa, né? Nós nunca tínhamos conversado muito, só tinha oi e tal, tudo bem, e sobre isso, sobre aquilo, bem rápido. Quando eu tentei uma conversa mais prolongada, ela já falou pra mim, não, você tem que falar com meu pai. Colocou a barreira. Pequena, baixinha. Aí você, peraí, eu ainda tava só vendo se era isso mesmo que eu queria. Pois é, aí eu fiquei naquela, bom, mas eu realmente estava interessado nela. Então, aí eu tive que reunir a coragem e falar com o pai dela. E se apresentar. Nós queremos saber o teor dessa conversa, porque isso todo mundo sabe. Pois é, todo mundo sabe que eu conversei com ele, mas não sabe o quê, né? Exatamente. Ele estava, no lugar que ele estava, no local de trabalho, eu fui lá tentando marcar com ele um horário. Eu queria falar com o senhor, se eu puder me dar um dia, uma hora, para falar com o senhor sobre a sua filha. E ele estava na presença de mais ou menos umas 10, 12 pessoas envolvidas no trabalho dele. Aí a gente fica mais à vontade. Aí ele falou, pode falar que eu tô ouvindo. Mas aqui mesmo, pode falar, na frente de todo mundo. Então ali eu falei, eu tô interessado na Cristiane e tal. E ele falou, mas qual? Ele fez algumas perguntas, quem é você, de onde você veio. Ele já sabia tudo a meu respeito. Ele já tinha feito a tarefa de casa, mas ele fez algumas perguntas e perguntou, e qual é o seu interesse com a minha filha? O que você quer com a minha filha? Bem assim, severo, bem assim, na frente de todo mundo. Desconfiado. Pra me sacudir. Assim, ó. Pra me sacudir, pra me abalar. Mas eu mantive. Foi firme ali. Fui firme. Eu falei, não, a minha intenção com ela é casar com ela. Uau. Eu nem conhecia. Mas eu falei, a minha intenção é casar com ela. Então eu creio que ele
sentiu firmeza e permitiu que a gente continuasse a conversa. Então vamos aproveitar. Você não vai falar aquela parte? Tem um pequeno detalhe. Essa é a parte principal da conversa. É que ele falou assim, bom, antes de permitir, ele falou assim, tá bom. Ele falou assim, apontou o dedo pra mim. Mas se você fizer alguma coisa com a minha filha, se você tentar alguma coisa com a minha filha, eu corto a sua cabeça fora. Eu desisto. Eu saí ali tranquilo. Uma experiência, assim, bem surreal. Vamos aproveitar, então, esse assunto e assistir um recadinho. Graças a Deus pelos problemas que vocês tiveram no início do casamento, porque esses problemas foram sementes para a construção, para o surgimento de uma grande árvore cujos frutos estão aí para ajudar tantas pessoas, para alimentar tantas pessoas. E a sombra dessa árvore para abrigar tantos cansados e sobrecarregados pelos desertos. Cris e Renato, sou muito grata a Deus pela união perfeita de vocês. E mais ainda em saber que vocês têm ajudado a tantos outros casais. Um beijo e muitas felicidades. Deus os abençoe. Peças fundamentais na nossa felicidade. Renato e Cris, o Rodrigo Faro fez questão de fazer uma pergunta para vocês. Acompanhe. Oi, Renato. Oi, Cris. Prazer estar com vocês. Alô, pessoal do Love School. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Nesses 22 anos de casamento, feliz, graças a Deus, eu queria saber... Eu queria que vocês contassem uma coisa engraçada que aconteceu nesses 22 anos de relacionamento. Conta pra gente. Olha, eu me lembro, não foi nem no casamento, foi logo no início do namoro. Teve várias situações, mas essa eu me lembro, assim, claramente. Quando eu fui, acho que uma das primeiras vezes que eu fui na casa da Cristiane para namorá-la, né? E então eu cheguei lá e eu tava vestindo um par de sapatos cinza. Não me pergunte como era esse sapato. Era um par de sapatos. Era horrível. Era um par de sapatos que eu herdei do meu pai. Aí depois que eu fui nessa primeira vez na casa dela, logo depois ela falou assim, olha, vamos no shopping, vamos comprar umas roupas pra você. Uma maneira carinhosa. Não, posteriormente eu fiquei sabendo que eu fui motivo de piada, porque ela, todo os mundo lá em amigos casa ficaram reparou rindo no sapato. e me colocaram o apelido de compadre jacaré. Eu não, Renato. Sobre o meu senso de moda. Então, desde então, ela tem sido responsável de me vestir. Eu sempre... o senso de moda dela até um ponto, nem é muito mais aguçado que o meu. Eu sei bem o que é isso. O nosso público também quer participar. Vocês estão prontos? Prontos. Prontos. Então, vamos ver. Gostaria de saber de você, Cris, se existe algo no Renato que te deixa muito estressada. Oh, meu Deus do céu, essa é complicada. Pode falar. Às vezes eu quero fazer as coisas logo, né? Decidir logo. O que a gente vai fazer essa semana? Até sexta-feira, vai lá naquele lugar, a gente vai fazer isso. Tá, depois eu falo sobre isso. Eu vou pensar. E eu fico... É menos agora, e eu já me acostumei mais, mas assim, é porque a gente tem essa diferença, né? A gente tem essa grande diferença de ele ser mais racional, né? E ter pé assim, mais centrado, mais... Ele quer pensar bem nas coisas, e eu sou muito impulsiva, então às vezes essa diferença causa essas irritações. Tanto desse lado, como para ele também, porque eu vou lá e faço uma coisa, ou digo uma coisa que você não deveria ter falado, você não devia ter feito isso e tal. Bom, o Facebook também bombou de perguntas. E a Bruna pergunta, gostaria de saber se vocês têm filhos, se não têm. Sim, temos um filho. Nós temos Felipe. Um rapaz lindo de 20 anos.
tem uma pessoa na linha que quer dar um recado para vocês. Oi, mãe. Oi, pai. Tô em Nova York. Brincadeira. Feliz dia do casamento, mamãe. Seu exemplo de ser fiel, de ser alegre, seu relacionamento amoroso é algo que tem me confortado toda a minha vida, desde pequeno. Eu sou tão incrivelmente abençoado por ter vocês como pais. Eu só oro que meu futuro de casamento se assemelhe à sua. Eu te amo tanto, que Deus te abençoe. Ah, ele é lindo, né? Português quebrado, né? Mas a gente entendeu. Vamos continuar. Um abraço. E agora queremos saber sobre a lua de mel. Lua de mel? O que você quer saber? Como foi? O que marcou desse momento para vocês? A lua de mel foi na Bahia. Um abraço a todos os nossos alunos baianos. Lindo estado brasileiro. Foi o quê? Foi um sonho realizado. Uma outra pergunta que a gente viu no Facebook, alguém perguntou, foi se a gente teve intimidade antes de casar. E claro que a lua de mel foi muito especial para nós, porque nós não tivemos intimidade antes de casar. Nós não tivemos relação, sexo antes de casar. Então a lua de mel pra gente foi realmente lua de mel. Foi uma lua de né? mel. Então, o resto vocês podem deixar... Vocês estão... tá bom assim. Os espaços. Já deu para entender. Não tá mais nada. Agora, nós estamos falando de coisa boa, de conhecer, de namoro, de lua de mel. Depois do casamento, quando foi que as coisas começaram a complicar? Olha, 1 ano depois começou a ficar difícil. Porque o primeiro ano, até que estava legal, porque a gente mudou para os Estados Unidos e o Renato ainda estava naquela fase de se adaptar com o país, né? Aprender a língua e tudo mais. Então, a gente estava bem lua de mel, né? O primeiro ano, lua de mel. Eu era ainda aquela princesa que eu sonhava em ser. Aí passou 1 ano, ele começou a trabalhar muito mais do que no início, porque agora ele já falava inglês, já tinha mais responsabilidades, então ele começou a se dedicar muito ao trabalho. Foi ali que começou os problemas. Eu me foquei muito no meu trabalho, então acabei negligenciando. E todo e qualquer... Antes, assim, eu ajudava ele em inglês, a gente fazia as coisas junto e tal. Depois que ele aprendeu e estava lá, fiquei de lado e... Mas parece que a porca torceu o rabo mesmo no dia que você procurou o Renato lá no trabalho e acabou voltando sozinha para casa. Foi. Como que você se sentiu nesse dia? Olha, na verdade foram 2 vezes. Isso aconteceu 2 vezes. Eu falo só uma vez, mas aconteceram 2 vezes que eu fui no trabalho tirar satisfação com ele. Porque uma vez foi porque ele dormiu no trabalho, dormiu no escritório mesmo. E ele falou que ia trabalhar a noite toda. Tudo bem, mas aí de manhã ele ainda não estava em casa. Eu falei, eu vou lá. Eu vou saber o que está acontecendo. Porque eu pensei, pelo menos de manhã ele vai vir para casa, né? Aí cheguei no escritório e estava ele lá dormindo lá no chão lá do escritório. A reação dele me deixou ainda mais magoada, porque além de dormir sozinha e não ter nenhum feedback, lembre-se que nessa época não tinha internet, no celular não tinha nada. Então a gente tinha que deduzir as coisas. Então de eu ter ido lá, ter trabalho lá no trabalho dele e ele ainda me ia tratar assim como uma qualquer. Aí foi embora, quer dizer, antes de foi embora, ficou chorando no carro. Foi tristeza, foi raiva. Chorou um pouquinho no carro. Tudo misturado. Foi embora, mas por quê? Eu era insensível, eu era um bruto. Eu era um Ainda bem que os brutos também amam, os né? Os brutos também amam, mas precisam ser lapidados. Eu fui lapidado, né? Hoje eu já não sou mais esse bruto. Muito bem. Olha a pergunta que o Brito fez para vocês. Ô, Renato, me falaram aí, não sei se é verdade, que a Cristiane é bastante ciumenta. Como é que você resolve isso? Isso te afeta de alguma forma? Um abraço, Brito. Ela já foi mais. Já foi muito ciumenta, como ela acabou de falar, devido a essas inseguranças no início. Ela ainda mantém um pouco de ciúme, mas muito mais controlado, muito mais... Eu acho que muito mais equilibrado hoje, um ciúme saudável. Né? Nós dois mantemos um pouquinho de ciúme, né? Eu acho que todo relacionamento tem que ter um pouquinho de ciúme. Nós temos um recado de uma aluna especial. Vamos ouvir. Olha, foram 22 anos de muita alegria, mas eu tenho certeza que não são 22 anos só de primaveras, né? São 22 anos, são 2 décadas
de muito inverno, muito outono, né? Invernos rigorosos, eu acredito, mas também de muitos verões, né? Muita risada, muito sol e muita alegria. Sempre quando a gente está precisando de um conselho bom, vem o Renato e a Cristiane me aconselhar, me dar um bom conselho, dizer vai por esse caminho que é ali que eu acho que está certo. E graças a Deus eles só têm abençoado a minha vida, porque eu também, além de família, eu sou telespectadora, né? Sou telespectadora, sou aluna do Love School e sou aluna desses dois que são maravilhosos, é um casal maravilhoso, é um exemplo para mim, como irmã e cunhada. Eu só tenho a agradecer a Deus pela existência deles, da união deles e pedir para que Deus continue abençoando vocês dois. Eu amo muito vocês, que Deus abençoe vocês de todo o meu coração. Parabéns por esses 22 anos. Obrigada, Vi. Obrigado. É irmã única, né? Não tem outra irmã, ela é especial, mais nova. A gente deu muito trabalho para ela, era a única mulher em casa, ela sofreu muito na nossa mão. Nós temos uma pergunta vinda pelo Face. A Lu Sofia pergunta para você, Cris. O que você faz quando o Renato quer que você faça uma coisa, você não quer fazer ou não acha aquilo necessário? Tem coisas e coisas, né? Às vezes você sabe que o seu marido está certo, só que você não quer fazer. Por exemplo, exercício. Às vezes o Renato é muito mais dado a essas coisas, de exercício. Eu faço, mas às vezes eu fico acomodada. Então aí ele fala, por que você não vai fazer exercício agora? Naquela hora, a vontade, não quero não, vai você sozinho, não quero, tô cansada. Então, às vezes eu falo, não, tá bom, você tem razão, vou fazer. Mesmo sem vontade, mas eu sei que ele tem razão. Agora, tem vezes que eu digo não, né, Renato? Eu não falo sim para tudo, porque tem coisas que a gente tem que chegar a um acordo. Não é aquela coisa só porque ele é meu marido e eu tenho que respeitar e submeter que eu vou aceitar tudo. Não, tem coisas que a gente... Renato, mas eu não acho isso. E ele respeita. Nós aprendemos a não impor, né? Não há por que impor. Se você tem que impor sobre outra pessoa, não é mais amor. Tem que respeitar, entender que aquela pessoa não é você e tem as razões dela. Tem uma pergunta do Gustavo Sarti sobre isso. Olá, Renato e Cristiane. Meus parabéns pelos 22 anos de casados e por serem esse exemplo para todos nós. Mas me diga uma coisa, vocês nunca tiveram uma briguinha assim, daquelas que, de repente, ficaram preocupados? E como vocês resolveram? Conta pra gente. Sim. Várias brigas. Uma vez eu lembro que, eu nem lembro por que a gente estava brigado, mas que eu falei assim, olha, sabe de uma coisa, eu vou dormir no outro quarto. Eu falei pra ele, vou dormir no outro quarto. Ele falou assim, olha, se você não dormir nesse quarto, você não volta mais. Aí eu fiquei. Não, já tivemos, assim, momentos quentes, e principalmente nesses primeiros 10, 12 anos de casamento, nós tivemos momentos, assim, realmente de confrontos, de egos, de confrontos de pensamentos, de ideias diferentes. Nunca houve agressão, a não ser o máximo que eu cheguei foi colocar ela para fora do escritório, né? Nem agressão verbal, tampouco. Mas é temperamento esquentado, né? E as pessoas veem, a gente assim hoje pensa que isso nunca aconteceu, mas aconteceu, a gente aprendeu a superar. Isso não acontece mais hoje, né? Então, nossos alunos têm mais uma perguntinha indiscreta, aliás, duas. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Renato. Eu queria saber de você, Cris, se o Renato deixa as toalhas molhadas em cima da cama. Olá, Renato, Cris, tudo bom? Parabéns pelos 22 anos de casados, que vocês possam comemorar muitos e muitos outros anos e continuarem dando dicas tão importantes para todos nós. Eu já aproveitei bastante as dicas de vocês. Bom, hoje eu tô aqui para fazer uma pergunta. Nós sabemos que vocês têm um ótimo relacionamento, mas todo mundo também sabe que sempre tem aquele defeitinho do outro que a gente não gosta muito, que irrita, né, a gente. Eu quero saber qual é o defeitinho que um tem aí que irrita o outro, né? Eu gostaria que vocês contassem pra gente e como vocês resolveram isso, como vocês superaram isso. Obrigada, beijo. E deixa a toalha molhada? Não deixa. Não. Não.
Não, ele pendura a toalha. Ela me treinou bem. Eu sou bem treinado. E a resposta que a Milena está esperando? Ela falou da irritação de que às vezes eu não dou a resposta para ela rápido e tal, que ela quer fazer as coisas logo. Mas tem uma irritação minha. Sabia que ia voltar, eu sabia. Ela é muito exigente com a comida dela. E ela não come tudo quanto é coisa. Contrário de mim. Eu como pedra, eu como pau. Por isso que ele gosta da minha comida. Quer dizer, exagerando, né? Mas ela é muito exigente. Então, se a comida dela não tiver de um certo jeito, se não tiver uma temperatura assim quentinha, se tiver um pouquinho mais morna, mais fria, qualquer coisinha, então ela já, não quero, não gostei, não vou comer, não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto. Para quem come tudo, isso irrita. Mas eu aprendi a simplesmente bloquear isso e fingir que não vejo. Não vai mudar, o que eu posso fazer? Então eu só tento, só rir, só dou risada. E como que nasceu a ideia de trabalhar com casais, de serem conselheiros? E nós sabemos que vocês são muito aplicados. O professor, principalmente, né? Estudioso. Você fez cursos para isso? Sim, eu fiz um curso preparatório lá nos Estados Unidos, logo depois que a gente começou a trabalhar com casais. Não foi uma coisa planejada, foi uma resposta à necessidade. Quando a gente trabalhava no Texas, nós vimos que lá era muito comum divórcios. Nos Estados Unidos, a média de divórcios é 50%, em alguns estados chega quase a 60%. E onde nós trabalhávamos era comum encontrar casais casados pela segunda, terceira, quarta, às vezes quinta vez. E a gente estava lá aconselhando esses casais, quer dizer, eles não estavam aprendendo nada trocando de parceiros. Então nós verificamos também que aquilo que nós passamos no início do nosso relacionamento e aprendemos da maneira difícil era o básico que estava faltando para essas pessoas também. Então nós pensamos, nós temos que fazer alguma coisa para compartilhar isso. Então a ideia surgiu daí. E para melhorar, nós fizemos o curso e ainda hoje continuamos sempre procurando estudar sobre esse assunto, mas o nosso maior aprendizado vem de lidar com as pessoas. A gente aprende com as pessoas e da própria fé, do próprio relacionamento com Deus, porque o autor do casamento é Deus. Então a gente sempre procura ir à fonte. O Celso Zucatelli também tem uma pergunta. Vamos ver. Renato, Cris, que legal, 22 anos de casamento, parabéns antes de mais nada, 22 anos, sem dúvida nenhuma, uma vitória verdadeira. Aliás, por falar em vitória, vocês dois já conquistaram tantas coisas legais, né? O programa, o livro, a família, que é o mais importante, sem dúvida nenhuma. Como casal, vocês têm ainda algum sonho para realizar? Como casal, nós temos muitos sonhos. Um deles mais relacionado ao nosso trabalho que estamos falando aqui, podermos, pelo menos, fazer essa onda de destruição que vem sobre as famílias, hoje em dia, no Brasil e no mundo, ela ser diminuída, ela ser reduzida. Né? Nós sabemos que destruição no casamento sempre vai acontecer, infelizmente, enquanto as pessoas não quiserem dar ouvidos às direções que são básicas de um casamento feliz. Mas nós sabemos também que muita gente sofre por faltar esse conhecimento. Então, o nosso sonho é poder divulgar esse amor inteligente para o maior número de pessoas possível para poder reverter um pouco dessa onda de destruição. Vamos à pergunta da Ana Hickman. Bom, eu quero começar primeiro dando os parabéns. 22 anos de casamento, hein? Conseguiram ganhar de mim. Eu completei 15 anos faz pouco tempo, mas eu chego lá, viu? Renato, Cris, um beijo pra vocês. E eu também tenho uma pergunta. Olha só, vocês levam uma vida super agitada. É gravação do programa, é palestra, é trabalho, enfim, são tantas coisas que os dois, o casal, faz junto, que me veio uma questão. Você ainda tem tempo pro... Você sabe o que eu tô falando, né? Pro romantismo. Ainda tem tempo de namorar? Tem, claro que tem. Sou casada com o Rô. O tempo todo é do Rô. O tempo todo. O Rô tem que estar em ação, meu próprio Rô tem que estar em ação. Mas, pois é, eu
nós temos realmente uma vida bem agitada, mas o que a gente procura fazer, além de coisas pontuais, situações que a gente procura às vezes reservar para ter um momento só nós, um momento romântico, a gente procura fazer todo o relacionamento romântico. E como assim? É o tratamento, é a maneira de olhar um para o outro, é a maneira de respeitar, são as gentilezas do dia a dia, é quando ela acorda, eu acordo primeiro que ela normalmente, então quando eu acordo eu procuro não fazer barulho. Ele acorda 5 da manhã todo dia. Eu tento não fazer barulho para ela não acordar, quer dizer, essas coisinhas são pingos de romance, né? Que vão mantendo o relacionamento sempre ali com o Rô presente. E ele vem me acordar com um beijo. Já começa o dia assim, bem legal, né? Agora, vocês acham que esses anos todos que vocês passaram fora, morando em outro país, fortaleceu o relacionamento? Fortaleceu. Acho que enriqueceu bastante, né? O relacionamento. Acho que viajar abre a mente de todas as pessoas, não só de casais. Então, toda essa experiência realmente nos enriqueceu. E por onde vocês passaram, deixaram saudades. Vamos ver. Olá, Renato e Cris. Nós queremos desejar para vocês um feliz aniversário de casamento. São 22 anos que nós cremos e temos observado, assistido o programa de vocês, sabendo que vocês não escondem que o casamento é um desafio, né? Que a gente vai aprendendo todos os dias, e o que é legal é que a gente vê, nós particularmente conhecemos vocês pessoalmente, sabemos que o que vocês estão falando é a verdade, e é isso que faz o programa ser legal. As pessoas geralmente gostam de fingir, e vocês não, vocês vão lá, falam a verdade, e isso é muito legal. O programa tem sido rico por causa da sinceridade. É verdade. E porque também as pessoas entendem, os casais entendem que eles não precisam simplesmente viver sem ter uma mudança. Bom, a gente já está casado mesmo, vamos até o fim empurrando com a barriga. Existe a possibilidade de ajustarem os seus problemas, como a gente já fez muitas vezes e vocês fazem, e estão ensinando os casais que isso é o normal e que a gente sempre pode melhorar, né? Exatamente. Então, nós queremos desejar mais uma vez um feliz aniversário de casamento, que Deus continue abençoando vocês ainda mais e mais, e vamos continuar. Esperamos que daqui 20 anos a gente esteja mais uma vez desejando vocês um feliz aniversário de casamento. Fique com Deus. Tchau. Quando eu via o jeito que a Cris agia, a seriedade com que, o respeito que ela sempre teve com o Renato, eu sempre admirei muito e eu pegava aquilo para mim. Nós tivemos várias aulas particulares. É verdade. Várias. Então eu queria agradecer por todo o empenho, a paciência que tiveram conosco, porque vivemos vários anos juntos ali trabalhando e foi realmente um exemplo, e ainda é um exemplo para cada um de nós. Teve uma vez que o Renato apenas falou assim para ela: ah, você ia ficar muito bonita com o cabelo bem curto, bem curtinho. E ela estava saindo para ir para o salão. E tudo que o Renato fala para ela, ela leva a sério. E daqui a pouco chega a Cris, com aquele cabelo curtinho, bem curtinho, assim... Tadinha, olha, ela ficou... Foi muito engraçado. Hoje a gente dá risada, ela dá risada. Mas na época não teve risada. Na época não teve. E ele falou assim, quando ele viu, ele falou assim, mas eu tava brincando. Quando as pessoas olham pra você, Cris, e vê assim, que você fala 22 anos de casado, eu sou a primeira, meu Deus, olha a carinha de boneca dela, 22 anos, como que pode? 22 anos de casado, essa menina. Mas ninguém sabe, poucos sabem que essa menina é muito forte, uma guerreira aí por dentro. Um beijo grande pra você. E nós esperamos vocês aqui. Vocês estão convidados, nós vamos ter a Escola do Amor aqui em Londres. Estamos aguardando. No dia 22 de setembro, lá no Wembley Arena. Vocês são convidados, vocês vão ser os professores naquele dia. Renato e Cris, tem um grupo de pessoas aqui que eu trouxe que aprenderam muito com vocês enquanto estiveram aqui em Londres. Eles não sabem falar português ainda, mas eu ensinei 2 palavrinhas para eles. What is it? Parabéns, felicidades!
Hi, Renato and Chris. Oi, Renato e Cris. Nós estamos no lugar preferido do cheesecake, o Cats em Houston. Há mais ou menos 5 anos, vocês começaram a dar o curso Casamento Blindado aqui em Houston. E nós nos divertimos muito. Foi muito divertido trabalhar com vocês, fazendo o Casamento Blindado. Foi muito legal porque vocês estavam ensinando todo mundo e nós aprendemos juntos. Foi ótimo ter pessoas como vocês aprendendo conosco e nos ensinando também. Nós desejamos tudo de melhor, que vocês continuem sendo abençoados em seu casamento por esses 22 anos e também por tudo que vocês têm feito para ajudar as pessoas. É extraordinário perceber como os ensinamentos do curso e do livro Casamento Blindado atingiram milhares e milhares de pessoas no mundo nesses últimos 5 anos e nós estamos muito orgulhosos de vocês. So, we're really proud of you and congratulations. Parabéns pelo sucesso desses 22 anos de casamento. Se vocês estivessem aqui conosco, nós estaríamos aqui no Cats comendo o cheesecake preferido de vocês. Mas como vocês não estão aqui, a gente vai comer um pedaço por vocês. Wish you were here, but let's see. Feliz aniversário! David e Emily, vocês vão nos pagar. Eles comendo o nosso cheesecake favorito lá no Texas, nesse restaurante que eles estavam ali. David e a Evelyn, eles foram nossos companheiros no início do curso Casamento Blindado lá no Texas. Tem muito deles no livro, no curso, que eles contribuíram também. É um casal especial e antes deles o Júnior, a Fernanda, todo o pessoal lá de Londres. E bem lembrado, vamos estar lá em Londres, 22 de setembro, fazendo a Escola do Amor lá no Wembley Arena, para mais de 12 mil pessoas. Vai ser uma coisa muito legal lá. Será que não está faltando alguém? Vamos ver. Tem. Olá a todos, hoje estamos aqui, eu e a Kátia, porque queremos parabenizar o casal do Love School, que estão completando 21 anos de casados. Não, Marcelo, são 22 anos. 22 anos? Então, eles são dos anos 80? Não, Marcelo, são dos anos 90. 90? Então, eles são do tempo de Backstreet Boys. Eles são do tempo de Leandro e Leonardo, que tem aquela música assim: pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pois é, Renato e Cris, são 22 anos. E muitos desses anos tivemos o prazer de estarmos juntos, pois trabalhamos juntos e tivemos o prazer, né, Kátia, de poder conviver com o Renato e com a Cris e tirar grandes lições de vida também. E nós vemos que nesses 22 anos, as experiências que vocês tiveram só ajudou e tem ajudado outros casais através da sinceridade, da praticidade que vocês colocam aqui no Love School, as mensagens. Olha, 22 anos, peguei vocês, hein? Parabéns, Renato e Cristiane. Um abraço. Obrigado, meu irmão mais velho. Sempre com as músicas. Aquelas músicas eram as famosas da época. Marcaram a época, Renato né? dançava esse Thriller aí. Eu era fã do Qualquer Michael Jackson dia ele dança para os alunos, né? Isso já era uma outra era. Mas vocês pensam que acabou? Tem mais. O Renato, ele sempre foi um menino bem tranquilo, bem calmo, né? Assim, sempre foi muito caprichoso, muito dedicado. Na escola, o caderno dele tinha todas as estrelinhas, assim, ia para a Secretaria de Educação como exemplo. Ele era o oposto do mais velho, que era comunicativo, fazia amizade com todos, né? O Renato era mais calmo, mais centrado, assim, bem tranquilo. E o que me chamava a atenção nele é que ele era tão econômico que os lápis dele eles usavam desse tamanho, ficava assim, ó. Joga fora esse lápis, não dá mais para você pegar. Mas ele usava assim, olha, chegava a ficar nesse cantinho e ele conseguia escrever. Ele era um jovem
vamos dizer assim, não melhor do que ninguém, do que os irmãos, mas era diferente em tudo, porque ele buscava algo, estava sempre buscando algo para ele. Não é? Que era uma coisa que, para mim, às vezes até me deixava contrariado, porque na época que nós tínhamos a empresa, a intenção minha era que eles dessem continuidade, tomassem a direção da empresa, esse era o meu objetivo. De repente, a coisa foi para outro caminho. E isso, claro, na época não me trouxe, vamos dizer assim, satisfação, ou alegria, ou contentamento, porque eu não entendia o porquê. Uma surpresa para mim ele casar tão novo, né? Mas, graças a Deus, ele, sim, casou com uma pessoa maravilhosa. Na época, isso para mim foi uma afronta, porque eu não sabia de nada, eu não participava de nada, não fui ao casamento dele, né? É algo que, na época, para mim, não me satisfazia ver ele casando. Não via meu filho, vamos dizer assim, num futuro promissor. Essa era a minha posição na época. Hoje, claro, a gente vê que a escolha que ele fez, a direção que ele tomou, era aquilo que ele realmente já tinha dentro dele. Próximo a completar 22 anos de casado, depois de tudo que passou, de tudo que viveu, né? Isso só traz alegria para nós. E quero parabenizar o meu filho Renato e a Cristiane, minha nora. Dizer que eu sou muito feliz de ver a felicidade dos dois, de ver o quanto eles são, hoje, professores do amor, né? É muito lindo isso, eu acho maravilhoso. Não tem felicidade maior para uma mãe de ver o filho feliz. Um beijo muito grande para vocês. Pedimos a Deus que lhe dê condições física, mental e espiritual para que você possa alcançar muito mais daquilo que você alcançou até agora. Para você, Cris, a esposa do meu filho Renato, que torna-se também a nossa filha, que Deus abençoe vocês mais e mais. Que aquilo que nós queremos para nós, venham também ser o dobro para vocês. Um abraço bem forte e obrigado por essa oportunidade de poder estar, vamos dizer assim, passando para vocês a nossa alegria. O erro deles, no caso, a separação deles, foi o que culminou na nossa vinda para a fé, para conhecer a Deus. Eles tiveram problemas lá atrás e depois de tudo que a gente aprendeu, né, tudo que a gente viveu, a gente teve recentemente o prazer de ter nossos pais presentes em um dos nossos cursos, Casamento Blindado. E eu fiz o casamento deles de novo, porque eles chegaram a divorciar, chegaram a separar, mas voltaram e a gente teve essa alegria. Quer dizer que usava o lápis até no toquinho? Até o toquinho, era um toque que eu tinha. Entendi. Isso aí é uma coisa que eu nunca faria. Nós já estamos chegando ao fim da nossa entrevista, mas eu quero registrar a minha pergunta. O que encanta um ao outro? Tantas coisas. A primeira coisa que me chamou a atenção do Renato foi a seriedade dele. E ele ainda é uma pessoa séria. Talvez no programa não passe isso porque é trabalho, né, Renato? Mas ele é sério no sentido, ele é determinado. Ele quer uma coisa, ele faz, sabe? Essa coisa dele acordar todo dia às 5 da manhã, por exemplo. Eu pensei que no início, isso aí vai durar uma semana, mas não. Ele já está há um tempão, que 1 mês, 2 meses, acordando às 5 da manhã. Por quê? Porque ele é a pessoa que ele é focado, sabe? Ele tem um objetivo, ele vai até o fim. Bom, da minha parte, muitas coisas que eu admiro na Cristiane, entre elas, vou citar 2. Uma, eu admiro muito a pureza dela. A Cristiane é uma pessoa muito pura, tem muito bons olhos. Ela não teve uma infância ou adolescência que fez estragar isso nela. E a outra coisa é o respeito que ela mostra para comigo. Eu acho que o respeito que ela tem comigo é uma coisa que mostra o amor, mostra de forma prática o quanto ela realmente me ama, me tem como o marido dela e me traz essa segurança. E esse respeito presente todos os dias é uma coisa que eu gosto muito. Bom, parabéns, Cris, Renato, pelos 22 anos de casamento e por vocês serem generosos e dividir boa parte com a gente e com todos os alunos da Escola do Amor. Obrigado vocês por nos ajudarem a falar um pouco mais da gente para ajudar os nossos alunos.
E agora vamos então mostrar para vocês aonde o Renato me levou para comemorar o nosso aniversário de casamento. Vamos lá. Acrobacias de tirar o fôlego. Graça, força, imaginação e alegria. É nesse mundo mágico que o Renato e a Cristiane decidiram mergulhar para sair da rotina e fazer um passeio diferente. Eles vieram assistir ao maior espetáculo da Terra, o Corteu do Cirque du Soleil. Olha, o espetáculo nem começou, mas já deu para sentir o clima. A Cris já tá até com a máscara. Quem teve a iniciativa? Quem convidou quem? Foi ele. Eu. Nós estamos comemorando 22 anos de casamento e isso é uma parcela da comemoração, né? Ela gosta muito de passear. Parcela, hein? Já tem mais por aí. E qual a importância para os casais de quebrarem a rotina? É igual papel de parede na sua casa, né? Então você coloca o papel de parede o primeiro dia, é aquela novidade. Depois você vai vendo todos os dias a mesma coisa, você até esquece que aquilo está ali. E é muito fácil dentro do casamento o parceiro esquecer do outro, né? Esquecer que ali tem uma esposa, que ali tem um marido. A pessoa começa a ter a outra por conquistada. Aí vai entrando um monte de problemas por causa disso. Então você separar um horário, um dia, uma ocasião só para vocês, isso renova muito, oxigena bastante o relacionamento. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter aquele dia especial, mas a pessoa também tem que aprender a fazer dos momentos diários coisas especiais, né? Então, você não precisa estar fora de casa toda vez para fazer alguma coisa especial. Normalmente os casais não pensam em sair para ir a um circo, né? É um programa totalmente diferente, mas é uma alternativa legal, né? Todo mundo tem uma criança dentro de si, né? Especialmente a Cristiane, tem uma criança aqui dentro, então eu acho que não é só para criança, não. Eu acho que o casal também vai aproveitar muito. Especialmente o Cirque du Soleil, né? Que tem muita novidade, muita coisa assim, muito interessante. E pelo jeito eles acertaram na escolha. Corteu, que significa cortejo em italiano, é um espetáculo que reúne a paixão do ator com a graça e a força do acrobata. O palhaço imagina o seu próprio funeral, numa atmosfera festiva, e o público é transportado a um mundo teatral, cômico, situado num espaço misterioso entre o céu e a terra. É sempre uma coisa inesperada. Diversão, fatos novos, é ótimo, adoro. A gente fica até meio perdido, não sabe nem para onde olha. Quando tem às vezes está passando uma coisa tão interessante, você olha para um lado, de repente já tem outra, então você fica maravilhada, encantada. A maior companhia de circo do mundo encanta a todos. São roupas e figurinos que remetem a um tempo antigo, do começo do século XX, e enchem os olhos de crianças, adultos e idosos. A companhia está em cartaz em São Paulo até o dia 21 de julho. Depois, segue para Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Realmente uma experiência inesquecível. Pra gente foi como assim, pra mim pelo menos, foi como 3 horas de escape da realidade. A gente ficou assim num mundo assim diferente, coisas que a gente não vê no dia a dia. Realmente top de linha esse circo. Mas as pessoas, mesmo que não tenham oportunidade de ir no Cirque du Soleil, elas podem fazer outras coisas, né? O importante é o que a gente falou ali, de renovar, de trazer um oxigênio para a relação. Agora preste atenção nessa dica do Rô. A minha dica de hoje é para você, homem. Você já sabe que mulher gosta de se arrumar. Umas mais, outras menos, mas todas gostam de ser notadas e especialmente elogiadas por sua aparência. Mas sabe o que os homens geralmente não entendem? É que por trás de toda aquela demora para se arrumar está um grande desejo da mulher ouvir um elogio das amigas. Sim, das amigas, porque ela sabe que provavelmente o marido, sem noção, não vai notar mesmo.
Mas você, aluno da Escola do Amor, não seja um deles. Por isso, o que você vai fazer esta semana é bem simples. Aqui vai a minha dica. Todos os dias, uma vez por dia, você vai notar algum esforço de sua amada em se arrumar, em cuidar da sua aparência. Você vai prestar atenção nela. O cabelo, a maquiagem, os sapatos que ela escolheu, a roupa, a combinação de cores. Uma coisa só por dia basta. E daí, solte um elogio. Algo sincero, mostrando que você realmente aprecia a beleza dela. Mas não sincero do tipo assim, poxa amor, você fica bem mais magra com essa roupa. Se você der uma dessas, aí eu te mando um certificado de sem noção, garantido, tá? Alunos, tragam o Rô para o seu relacionamento. E lembrem de postar uma foto lá no Face da Escola do Amor para registrar a ocasião. Até a próxima. Fica aí a dica do Rô desta semana. E agora vamos falar sobre um tema que vira e mexe aparece aqui na Escola do Amor. É a outra. Mas dessa vez vamos entender um pouco mais por que algumas mulheres só conseguem ocupar o lugar de filial e nunca de matriz. Vamos saber agora principalmente por que elas se sujeitam a isso. Aliás, o tema ele surgiu de um comentário lá no nosso Twitter. Uma mulher que está há 5 anos com um homem casado. Para ilustrar isso, vamos ver alguns exemplos das novelas que mostram bem o que acontece na vida real. Acompanhe. Amor, já fiquei com você a noite toda, tá quase amanhecendo, tenho que ir pra casa dormir, tá? É. Tá bom. Então você faz o seguinte, Bruno, você vai pra Fernanda, sua casa, você vai embora, você volta pra sua mulher, você vai lá e diz pra Maura que eu sou completamente apaixonada pelo marido dela. Meu amor, depois do casamento, você não tem... Você vai ser meu pra sempre. Você não acredita? Olha, vem cá. Assim que a Luísa se casar, eu inicio o processo de separação, pronto. Sabe o que eu quero? Eu quero só o seu amor. Uma cabana. Ai, se o Bruno tivesse aqui. Tá trabalhando. Morrendo de ciúme, Norberto. Morrendo, porra. Tu beijou ela na minha frente, cara. Eu vou continuar beijando até a morte. A gente tem uma vida inteira juntos, pô. A gente tá tanto tempo, viveu tanta coisa boa, cara. Essa mulher é uma louca que vive me seguindo feito uma psicopata. Eu quero viver meu presente. Tô aqui toda pra você. Para com isso, Diana. Tá uma safada mesmo. Tu bem gosta dessa safada aqui, não gosta, hein? Se a mulher dele ligar, não passa. Diz que ele tá em reunião, tá ocupado, sei lá. Você quer saber? Eu não dou mais um mês pra ele chutar essa mulher chata e ficar comigo. Jornada dupla não é pra qualquer um. Não? Então tá de férias dela, que te traz tanto problema, não de mim. O que você acha da gente fazer uma viagem? Abre essa porta, Marcos, agora! É a minha mulher. Mas como é que ela sabe que a gente tá aqui? Sai daqui, agora. Abre essa porta, Marcos, agora! Você não pode me tratar que nem uma prostituta. Há mais de 6 meses que eu sou sua verdadeira mulher. Você não é nada. Ouviu? Nada. A minha mulher está lá fora. Agora pega suas coisas e suma daqui. Agora! Pois é, como ela falou aí, qual é o nome dela mesmo? O personagem dela, na Dona Xepa? Rosália. A Rosália. A Rosália falou, você não pode me tratar como uma prostituta. A verdade é que a amante, ela é menos que uma prostituta. Que a prostituta pelo menos ganha dinheiro. Desculpa, é duro falar isso. É duro ouvir isso. Mas, como essa mulher que nos escreveu no Twitter, que há 5 anos está com um homem casado, e ela sabe que aquilo não vai levar a nada. Ela sabe que o marido não vai deixar a mulher dele por ela. Ela está se fazendo menos que uma prostituta. E não só isso, o custo maior não é nem esse, o emocional e tudo mais. O custo maior é o custo de oportunidade. Por quê? Enquanto ela está envolvida com esse homem que não tem futuro, ela está indisponível para o homem verdadeiro da vida dela. Quer dizer, ela está perdendo 2 vezes. Muitas dessas mulheres, o problema é que elas pensam que elas não têm poder sobre o coração.
Então, elas têm aquela obsessão com aquela pessoa, elas têm uma paixão muito grande, então elas se submetem a ser a outra. Pensam assim, eu não tenho como remover esse sentimento de mim, então eu serei essa escrava dessa paixão, mesmo sabendo que eu nunca vou ser feliz com essa paixão. E elas sabem disso. E elas ficam na ilusão de que o homem casado, eventualmente, vai deixar a mulher para ficar com ela. Porque a mulher, ela está tão obcecada com aquela paixão que qualquer coisa que o homem, o amante dela fala, ela acredita. Então, se ele fala assim, eu amo você, é que eu não posso deixar meus filhos, então eu tenho que ficar... Então, ela acredita naquele eu amo, só ali, parou. E não vai deixar, sabe por quê? Aí eu volto para a história da nossa vaquinha. A vaquinha está de volta. A vaquinha, né? Ele não vai deixar porque se ele tem o leite de graça, para que ele vai assumir a vaca? Não estou falando, repito, que a mulher é vaca. O que eu quero dizer? A amante dá para o homem casado aquilo que ele quer de graça. Qual a responsabilidade, qual o interesse que ele tem de deixar a família para assumir essa mulher? Que está simplesmente entregando para ele só o que ele quer e não está ganhando nada. Só um pouquinho de sentimento, de boas emoções, às vezes, que eles têm juntos. Mas muitas dessas mulheres, Renato, esse pouquinho, elas acham que é o suficiente para elas. Porque elas pensam assim, eu nunca vou ter mais que isso. Pois então, se eu puder ficar só com esse pouquinho, eu vou me submeter a isso. Mas isso mostra o quão pequeno elas pensam a respeito de si mesmas. Essa é a raiz do problema. Elas se veem muito pequenas. Então aqui vão as nossas dicas para você. Nós queremos falar com você, que é a outra. Primeira coisa, você tem que acordar, sair do mundo da lua. Faz alguma coisa para você se acordar, para você ver que você está perdendo. É você somente que está perdendo. 2 vezes você está perdendo o dobro de tempo, de oportunidade de encontrar uma pessoa feliz. Tá bom? E ir à raiz do problema, a segunda dica, que é trabalhar na autoestima. Porque a pessoa que se sujeita a isso, ela realmente pensa pouco de si mesma. Você tem que se valorizar. Então, coloque a sua cabeça acima do seu coração. Como fazer isso? Corta o contato com o amante, muda o telefone, evite encontrar com essa pessoa. Se está lá no seu trabalho, se tiver que sair do trabalho, você vai sair do trabalho. Ninguém disse que é fácil. Se você quer sair dessa situação que é complicada, você tem que tomar alguns passos radicais. Você tem que fazer isso. E se você acha que você está sendo a esperta ou o esperto porque você está pegando o marido da outra ou a mulher do outro, pense de novo. Porque a única peça descartável é você, de todo esse relacionamento, tá bom? Então pense de novo aí a chamada de atenção para despertar essas pessoas e ajudá-las, tá bom? Agora nós podemos chamar a nossa revista, que já está nas bancas. Olha só quantas dicas, quantas matérias incríveis. Nós temos o manual de como lidar com a sogra e também 3 casais fizeram um propósito de perderem peso juntos, né? É um problema constante hoje. Muitos homens querendo que as mulheres percam peso, a mulher querendo que o homem perca peso. É uma questão presente entre muitos casais, a saúde. E a gente cobre sobre esse assunto aí na revista. Entre as coisas que estão sempre lá, né? Tem o papo de homem, tem o ponto de vista, sempre alguma coisa especial que acrescenta dos casais e solteiros. E você pode adquirir essa revista em qualquer banca ou você pode fazer sua assinatura pelo site loveschoolrevista.com.br. Agora vamos então ao que aprendemos hoje. Aprendemos que 22 anos de casado não é fruto da sorte, mas de muito trabalho. Casamento feliz dá trabalho. E você também pode ter um casamento feliz se você estiver disposto a fazer as coisas certas, fazer os sacrifícios necessários. Se você se cansou de ser a outra, deixe de dar ouvido aos seus sentimentos e passe a usar a sua razão. É hora de você despertar e entender que você é a única peça descartável nessa situação. Comece a amar a si mesmo, desenvolva a sua autoestima. Mais uma aula da Escola do Amor chegou ao fim, mas na próxima semana você vai ver aqui. Vamos falar de mulheres que mudaram a história, tanto para o bem como para o mal. E como a esposa tem o poder de influenciar o marido. E no Papo de Homem, eles estão na frente da telinha e falando, sabe de quem?
É de ver. Essas mulheres sentimentais não são fáceis. Obrigado, alunos, pela presença. Até lá. Vamos lá.